Olá, internautas! Estamos de volta ao nosso programa Culturarte e hoje um programa especial, porque hoje estamos comemorando 6 meses de programa aqui com todos vocês. Né? Um programa, é uma comemoração de nós, eu e a Mara, e também do Marco e da Sol da MKK Web TV, né, gente? E agradecendo vocês, né? A todos pela audiência, né? Ao nosso programa. Um beijo grande e obrigada. E um dia especial também, porque nós vamos falar do Dia do Teatro, né? Dia 19, esses dias, rapidamente, né? Vamos dizer assim, a gente... a Tânia é atriz, enfim, né? E a gente vai falar de algumas outras datas, mas vamos dizer, com uma tônica maior, uma ênfase maior no Dia do Teatro, que foi dia 19. Dia Nacional do Teatro. Dia Nacional do Teatro, porque nós já falamos do Dia Internacional do Teatro. É também o mês do Dia da Árvore, né? É o mês, acho que conhecido como o mês das comunicações, setembro, por conta de ser o dia 21, dia do radialista, né? Dia 21 também é o Dia do Contra, é o Dia da Luta Nacional das Pessoas com Deficiência. Dia 23 é o início da primavera, né? Essa estação maravilhosa das flores, que embeleza tanto a nossa casa, a nossa vida, o jardim, enfim, a natureza toda. Né? Dia 26 é o Dia Mundial do Coração, dia 27 Dia Mundial do Turismo, dia 28 se comemora o Dia da Lei do Ventre Livre, né? Bravo! E dia 30, Dia Nacional do Jornaleiro, que também foi comentado sobre o Dia da Imprensa. E esse mês, dia 10, embora tenha havido uma certa mudança, mas no próximo programa a gente vai contar por que mudou do dia 10 de setembro para o dia 1º de junho, o Dia da Imprensa, enfim, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o teatro no Brasil, a história do teatro no Brasil, né? Que começa na época do Brasil Colônia, no século XVI, enfim, né? Com os jesuítas da Companhia de Jesus, que vieram para o Brasil, né? Com o principal objetivo, né? Catequizar os índios, né? E trouxeram uma nova religião, a católica, e passaram a utilizar o teatro como uma linguagem pedagógica para melhor, digamos assim, dominar os índios, né? Não deixa de ser, enfim, para tentar apaziguar, né? Os indígenas. E eles acharam por bem utilizar essa linguagem do teatro, né? Eles aproveitaram, na verdade, os rituais festivos, as danças, as músicas dos indígenas, elementos indígenas, inclusive da parte religiosa. Já hábitos, né? Dos índios, né? Para fazer, digamos assim, um sincretismo, né, juntando um pouco a linguagem dos elementos indígenas com os ensinamentos dos dogmas da religião católica, da Igreja Católica, para melhor introduzir, né, os dogmas, os ensinamentos, enfim, né, para melhor civilizar os índios, enfim, né. Assim era a visão deles. Era a visão deles, dos jesuítas, né? Então o teatro começa, vamos dizer, dessa maneira. Eles entendiam que o fascínio exercido pelo teatro, né, a imagem representativa, era mais eficaz do que o sermão, do que as aulas, enfim, né? Nessa época, o maior responsável pelo ensinamento do teatro, pela autoria das peças todas, que se caracterizavam pelo gênero alto, né? Era o Padre Anchieta, né? As peças todas eram escritas em tupi, português e espanhol, era trilíngue. Ele, então, o José de Anchieta, ele dominou, né? Ele aprendeu, digamos assim, o tupi-guarani, porque uma das formas de dominação é que encontra o elemento que vem de fora. Dominador. O dominador é dominar
Conhecer a língua, conhecer né? a língua do dominado, do que será dominado. E introduzir a sua própria língua também para o dominado, né? Enfim, e ele aprendeu e ele criou toda uma gramática tupi-guarani, né? Com a qual, evidentemente, ele se comunicava com maior facilidade com os índios, né? E os atores nessa época eram os próprios índios, né, domesticados, enfim, né? Os futuros padres, alguns brancos, alguns serviçais que trabalhavam, todos amadores, né? E atuavam de improviso em peças apresentadas nos púlpitos das igrejas ou nas praças, enfim, em torno das igrejas, né? No século XVII, o teatro entra em declínio, porque o objetivo da catequese já estava firmemente estabelecido, enfim, traçado, e aí o teatro entra num declínio, né? E as encenações, então, passam a ficar restritas a algumas festas religiosas e cívicas, né? No século XVIII, na segunda metade do século XVIII, as peças teatrais passaram a ser apresentadas aí então com mais frequência em palcos construídos, tablados, montados em praças públicas, em locais onde se fazia apresentação para um maior número de pessoas, né? Surgiram também as casas de óperas, as casas de comédia, que começaram a se espalhar pelo país. Né? Ainda se destacava muito a influência estrangeira no teatro brasileiro. Né? Dentre os nomes de autores mais citados estavam Molière, Voltaire, Goldini. Né? E apesar dessa influência estrangeira, alguns escritores, autores nacionais merecem também ser lembrados, como Alexandre de Gusmão, Cláudio Manuel da Costa, que foi um dos participantes da Inconfidência Mineira. Ele escreveu um texto assim, famoso que chamou Parnaso Obsequioso. E outros poemas, enfim. Né? Inácio José de Alvarenga Peixoto também é outro que a gente pode destacar. Então, no século XIX, no princípio do século XIX, com a vinda da família real, a partir de 1808, que a gente até já comentou aqui, né? Essa vinda trouxe uma série de melhorias, né? Elevou até o país a condição de reino, né? De Portugal, e uma dessas, vamos dizer, um desses ditos, desses editos, enfim, da coroa, dos proclames, foi direcionada ao teatro. Dom João VI, né, fez um decreto no dia 28 de maio de 1810, no qual ele reconhecia a importância, a necessidade da construção de teatros decentes, enfim, para que as apresentações fossem feitas e disseminadas e se ampliasse. Né? Então isso trouxe um estímulo para a inauguração de vários teatros e várias companhias teatrais. E aí então a gente pode destacar alguns nomes nessa época. Né? O teatro brasileiro criou forças a partir basicamente do início do romantismo, né? Por volta de 1838, impulsionado por grandes escritores como Martins Pena, Arthur Azevedo, Gonçalves Magalhães, João Caetano, Machado de Assis e José de Alencar. Né? E acho que a Tânia vai falar um pouquinho, né? Vou falar do Martins Pena, né? Em 1815 nasce o Martins Pena, 5 de novembro de 1815, no Rio de Janeiro. Martins Pena é um dramaturgo brasileiro, né? Do gênero principalmente do gênero da comédia, a comédia de costumes, né? Enfim, no Brasil, ele é considerado um Molière. Ele é considerado um Molière brasileiro, né? Ele foi um pioneiro, né, nesse gênero da comédia. Os textos dele eram recheados de ironia, de humor. Ele tinha uma veia cômica muito acentuada. E assim, com crítica, ele fazia uma crítica, né, aos costumes, à sociedade, né, enfim. Ele também ele ficou órfão, né, muito cedo, né, de pai e mãe, porém ele foi adotado por uma família de posses e que bancou os estudos. Aí ele frequentou a Biblioteca Nacional, a Academia Imperial de Belas Artes, ele estudou arquitetura, desenho, né? Estudava línguas, literatura, teatro, enfim.
ele foi se desenvolvendo, né, com o teatro paralelamente com outras atividades, mas ele foi escrevendo as suas peças. Uma delas, que é muito famosa, quem é do meio conhece, que é o Juiz de Paz na Roça, né? Famosa. Exatamente. E foi encenada pela Companhia Teatral de João Caetano, porque eles eram contemporâneos. Né? Eles nasceram a primeira companhia de teatro era do João Caetano. Exatamente. E ele encenou essa peça do Martins Pena. Muito interessante isso. E ele fez uma contribuição de mais ou menos de 30 peças. 20 peças seria de comédia, né? E ele, na verdade, ele é o fundador da comédia de costumes no Brasil. Enfim, a sua obra, na verdade, ele escrevia sobre o cotidiano do Rio de Janeiro, da sociedade em que ele vivia. Né? Tanto da roça quanto da cidade. Né? Por isso o Juiz de Paz na Roça. Né? E, enfim, ele tinha uma singular veia cômica, como você já falou. Né? E isso favoreceu muito a sua popularidade. Né? Ele tinha assim, uma variedade de tipos. Né? Sim. Assim, que ele construiu. Isso, baseado nisso, típico, bem típico brasileiro, né? Malandro, juiz, estrangeiros, falsos comerciantes, né? Quer dizer, a intriga social, também a questão por interesse, né? Casamento por interesse. Crítica também a políticos corruptos, né, gente? Já tinha. 1800, né? Lá! Enfim. Tá um negócio. Enfim. E ele fez uma contribuição riquíssima, né? Quem estuda teatro conhece, né? Eu também tenho, assim, uma alegria de contar aqui, né, que a minha história se confundiu com a dele, digamos, né, se juntou a história dentro da história, porque eu também, quando comecei a fazer teatro, aquela peça que eu já falei aqui, que eu fiz Morte e Vida Severina, que eu encenei, enfim, foi no Teatro Martins Pena, lá em São Bernardo. Quando eu estava começando a fazer teatro. Enfim, na verdade, resumindo, é isso, né? É uma assim, o Martins Pena realmente foi uma figura muito importante na formação, como a Mara contou, do princípio, dos jesuítas, e em seguida que o teatro foi se estruturando, né? Foi se formando, as pessoas foram estudando, se interessando, até com incentivo da realeza, e o teatro foi tomando, né, corpo, depois mais tarde com a Companhia de Teatro de João Caetano, né? Enfim, no Rio de Janeiro, que foi um dos atores também dramaturgo e ator mais importantes, né? Do Brasil. Ele foi um dos dramaturgos, atores mais biografados, né? Do Brasil, João Caetano. Dada a sua importância. Sim, com certeza, né? A gente vai pro intervalo. Desculpa. Enfim, é que a gente se empolga e quer falando. Depois a gente volta e fala mais um pouquinho do teatro e do João Caetano para vocês. Daqui a pouco a gente volta. A gente volta. Olá, estamos de volta. Culturarte, vamos continuar falando do Dia Nacional do Teatro no Brasil. E agora vamos falar sobre João Caetano, né, que nasceu em 1808, no Rio de Janeiro. E é um importante ator e dramaturgo. Ele começa a carreira como ator. Em 1831, ele estreou como profissional na peça O Carpinteiro da Livônia. Isso. E mais tarde essa peça foi representada como Pedro o Grande. Certo? Depois, em 1833, João Caetano ele já ocupava Teatro de Niterói, com um elenco de atores brasileiros,
E ele ele iniciou a sua carreira e fundou a Companhia Nacional de João Caetano. A primeira companhia de teatro brasileira. Primeira companhia de teatro. Ele era ensaiador também, né? Ele dirigia, ensaiava, né? Escrevia, atuava, ensaiava. Administrava, fazia a parte empresarial. Fazia a parte empresarial. Aliás, como muitos atores hoje em dia ainda fazemos, né? Fazemos tudo, né? Costuramos. Eu lembro que a gente costurava, abordava, enfim, pintava e tudo, ensaiava, dirigia. Ele era uma espécie de autodidata da arte dramática, quer dizer, ele não tinha muito, né? Claro, referência, porque estava tudo em formação, até o país, claro, né? O Brasil estava iniciando, estava começando. Tinha acabado de acontecer, quer dizer, os primeiros trabalhos de teatro foi para catequizar índio, entendeu? Então ele é o começo do teatro, né? E Martins Pena e João Caetano tava, interessante que eles eram iniciou o teatro, sim, um nasceu em 1815 e o outro em 1808. Com pequena diferença de tempo, né? Só que o gênero favorito dele era a tragédia. Era comédia. Né? Mas ele também, ele fez tanto comédia, que ele fez a peça do Martins Pena, né? Juiz de Paz na Roça. Juiz de Paz na Roça. Enfim, e ele é na verdade ele é um estudioso, né, João Caetano, exatamente, né? E um pioneiro. Ele era muito dedicado, né? Ele era, né, o que dizem os escritos, claro, né? A gente não viu ele, enfim, né? Até gostaria muito, porque ele parecia o Napoleão Bonaparte. Ele parecia o Napoleão Bonaparte. Muito parecido, de fato. E ele era um ator assim muito expressivo. Né? Diz que as plateias admiravam muito, né? O trabalho dele era muito significativo, né? Aliás, era tão expressivo que uma vez ele um pouquinho tentando explicar exatamente para não ser tão expressivo, ele quase enforcou, né? Ele foi mostrar como não se faz, o ator não pode fazer, ou seja, exagerar até, né? Ele quase enforcou para dizer não pode fazer isso. Ele quase enforcou a companheira de vida dele. Ainda bem que quase, né? Ainda bem. Enfim. Ele é considerado um mestre, ele é aprendiz e mestre do teatro, né? Ele escreveu 2 livros, né? Enfim, desculpa, eu não lembro o nome agora. Reflexões Dramáticas, de 1837 e Lições Dramáticas de 1862. Porque, na verdade, ele queria também ensinar ele queria fazer a ideia dele era fundar uma escola. E ele acabou fundando, era gratuita, né? Sim, ele conseguiu, né? Fundar essa escola. Era gratuita. Porque ele visitou, em 1860, o Conservatório Real da França. Né? E ele veio com essa ideia de organizar aqui uma escola de arte dramática. Ele veio fisgado, né? Pelo bichinho do ram-ram. Ele veio acelerado, né? É interessante, né? Então é uma história muito bonita, né? Do teatro brasileiro, muito rica, né? É bonito, comovente, né? Uma coisa comovente. Ele era considerado o herói cultural, né? Herói cultural, porque exatamente fazia tudo, né? Ele fazia tudo. Se hoje ainda, né? Quase 150 anos depois, né, do nascimento dele, né? Enfim, né? Eu sou boa de matemática, enfim, 150 anos. Ele ainda se faz isso, né? Ainda os atores atuam em diversas áreas, né? Em todas as áreas. Eu própria tive a oportunidade disso, conheço isso, né? E sei que os outros atores ainda fazem, né? E fantástico, mas é fantástico, porque ele realmente é considerado quem faz teatro, né? É um factotum, faz tudo. Faz tudo. Né? Ensaiador, encenador, empresário, diretor, né? Autor. Acho que vale lembrar também que nesse período muitos artistas, a classe artística, enfim, era formada de ex-escravos. Também. E pessoas vindas das camadas mais populares. Sim. Porque o teatro era mal visto. Sim, né? Havia uma certa, também tem um detalhe de que mulheres, no princípio, né, no princípio, não podiam participar. Na verdade, os papéis femininos é que faziam. Tanto que tem até um registro aqui peculiar, assim, de uma Julieta, assim, um pouco, né, como é que digamos, fora do padrão, digamos assim. Um homem enorme. Uma voz um pouco grossa, um pouco alta demais, enfim. Uma peruca loura linda.
uma pessoa de tez bem morena, enfim, um baita de um homão, né? Olha, porque as mulheres, né, não podiam atuar, gente. Era, né? Olha, na verdade, teatro é amor mesmo, né? Eu comecei fazendo teatro amador, como eu já disse, em 79. Eu conheço esse bastidor, né, de ficar ali atrás, né, costurando, colando, pintando. É uma batalha, tanto que ele considera, porque ele também foi ele foi cadete, não é isso? Isso, né? Ele serviu na Guerra da Cisplatina. Isso, então assim, ele juntou, porque a ideia, ele entendeu que o teatro também é um campo de batalha. E eu concordo, mesmo. Ainda mais naquela época, coitado, né? Porque ele foi um pioneiro, né? E batalha no sentido da guerra em si, da luta, ou seja, da labuta, e da causa, né? Ou seja, uma causa, porque quem gosta de teatro, quem ama teatro é assim, entendeu? A gente vai ainda porque assim. Porque no começo era perseguido, inclusive. Claro, né? Mal visto, perseguido, recebia uma pecha. De fato, ainda hoje, né? Alguns trabalhos de teatro ainda são perseguidos e mal vistos, com né? certeza. Mas é assim, gente, quem ama teatro é assim. Parabéns ao Teatro Nacional e a todos os atores. Beijo grande a todo mundo. E assim, acho que temos um tempinho falando de Branca de Neve, enfim, né? Vou passar aqui uma dica, né, Não, Romeu e Julieta, né, que você falou. Romeu e Julieta, já pus a Branca de Neve, Enfim, o grupo Gato resolveu contar a história da Cinderela de um jeito super diferente. Né? Grupo de teatro, né? Grupo de teatro. Ótimo, A protagonista, Cinderela, é uma mulher negra, né? E a trilha sonora também é inusitada. É composta de hip hop e rap, né? E além disso, a Cinderela, ela não mora num castelo, ela mora na floresta e ela tem um amigo. O seu melhor amigo é um macaquinho, né? Que é quem adora o hip hop aqui, enfim, que dança, né? E que trabalha ao lado dela. A intenção, enfim, né, dessa montagem é mostrar a importância da convivência, a questão das diferenças, a diversidade humana, cultural, né, levando o conto de uma forma leve, bem-humorada. Foi feita uma adaptação, né, pela Heloísa Witz, responsável, então, além da adaptação, pela adaptação, também pela direção. Olha, né? Que maravilha, vale a pena conferir. Vale a pena conferir, levar a criançada, é teatro infantil, mas está bem montado. É um espetáculo que vai de 3 de setembro, estreou agora esse mês, e vai até dia 27 de novembro, quer dizer, vai passar pela data do Dia da Consciência Negra. Legal, né? A entrada é gratuita, levem as crianças. Está em cartaz lá no Teatro do Sol, nome sugestivo, né? Na rua Damiana da Cunha, 413, em Santana. Quem quiser maiores informações, telefone 3791-2023. E como a entrada é gratuita, os ingressos são distribuídos com 1 hora de antecedência, né? E o espetáculo vai ao ar, enfim, as apresentações são de sábados e domingos às 16 horas. Eu achei bem bacana essa dica e então deixo aqui para vocês estarem levando a criançada. Né? Legal. Tem outras também, vai ter uma maratona de pipas na chamada Virada Esportiva, tá? Vai ser no dia 25 de setembro agora, né? Das 10 da manhã às 22 horas. Dia do aniversário da semana. Isso mesmo. Dedê. O evento vai acontecer no Clube Serete Tatuapé, que fica na rua Canuto de Abreu, sem número. É um estádio, né? E então eles estão convocando os pais, né, a criançada toda. O evento é totalmente gratuito, né? Vai ser uma maratona, vai ser distribuído mais de 5.000 pipas, linhas, rabiolas. E nesse evento, né, aquela história da cerol não entra. No cerol. Vai ter sorteios, brindes, competições, brincadeiras de todo tipo. São 12 horas de muita brincadeira, num lugar tranquilo, enfim, né? E vai ter muitas pipas exóticas e vai ter tanto na parte da tarde, enfim, da manhã e da tarde, quanto na parte noturna. Tudo Cultivando a paz. Cultivando a paz, exatamente, né? Se eu não me engano, é o mês também do aniversário do Gandhi, né? Que é o símbolo da paz mundial. Então, um dia, né? Um dia de paz, vamos dizer, entre
os seus familiares e a criançada. Sim, com certeza. Né? Outra dica de passeio legal que a gente está tentando passar aqui para o pessoal é o mercado municipal, o Mercadão. Né? Que é popularmente conhecido, um ponto importante da cidade, que está muito valorizado ultimamente, né? Que fica ali na rua Cantareira 306, né? Ele abre às 2h30 da manhã para os feirantes e a partir das 5 horas ele abre para o público em geral. Ah, sim. Funciona de segunda a sábado, aos domingos não abre, né? Então, das 5 horas da manhã até às 16 horas, né? Tem estacionamento no local e é com zona azul, né? E tem lá muitas frutas, legumes, pastel, né? Para quem gosta de pastel de bacalhau, aquele lanche desse tamanho, com mortadela, né? Para todo tipo de paladar. Tinha, algum tempo atrás, tinha até um restaurante, se eu não me engano, no estilo japonês, com comidas típicas do Japão, enfim. Tem muitos comes e bebes, tem uma bancada que se vende frutas em porções, também é bem legal, as frutas de Aliás, primeira. as barracas de frutas é espetacular, né? Como é que se fala? É paisagístico, né? É paisagístico. Eu lembro quando eu gosto muito de fruta, aquilo assim é de você parar, olhar, filmar, fotografar, tirar foto do lado, né, gente? Olha essa e abacate, degustar também, porque você morango. pode pegar por porções, você não precisa comprar fruta, pode degustar ali mesmo, as frutas fresquinhas. Claro, então é um passeio bem bacana, ela é muito lindo, né? É um passeio maravilhoso, a gente adora ir lá. Outro passeio interessante é a Beatlemania Experience, né? Vocês me perdoem o inglês, que não é meu forte. Que vai do dia 24 de agosto ao dia 8 de novembro, das 12 às 22 horas, de terça a domingo, está lá no Shopping Eldorado, os fissurados nos Beatles aí, né? Então fica aqui a dica, ali na Avenida Rebouças, 3.970. As entradas custam R$25,00, meia e R$50,00 inteira, tá? Então, fica aí a dica para vocês quanto a essa agenda cultural e nós vamos ficando por aqui. Vamos seguindo. E até o nosso próximo Culturarte. Maria Fumaça do Culturarte está partindo. Está partindo. Mas a gente volta, né? Já até o próximo. Beijos a todos. Até lá. Até lá.